E no vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Peter junto da família e dos amigos foram tirar férias. Mas o que era para ser um momento de paz, acabou virando um completo pesadelo em vários sentidos. Após a Lois ter se sentido negligenciada na sua viagem romântica, e junto disso ter resolvido passar um tempo com o Quagmire, o que chamava a atenção das pessoas à sua volta exceto do seu marido. Ao mesmo tempo que Peter aproveitava que seu amigo estava distraindo a sua esposa, mas logo percebia algo de estranho naquilo tudo. O episódio começa nos mostrando o título parodiado do mesmo, que por sua vez foi inspirado em uma série de mesmo enredo. Em outras palavras, Family Guy resolveu parodiar o seriado nesse episódio. Em seguida somos levados até aquele aeroporto, aonde estavam Peter, sua família e seus amigos reunidos. Ao mesmo tempo que vemos aquele pequeno caixão sendo içado até o avião, e todos ali testemunhando o momento em lágrimas. Exceto Peter, que exibia seus óculos novos que havia ganhado, e falava que iria para o portão de embarque mesmo estando ciente da demora. Após isso voltamos uma semana antes daquele momento, com a turma reunida naquele barco indo até as Ilhas de Bermudas. E após alguns momentos navegando, a turma enfim chegava naquele resort até que bastante luxuoso, com o Brian logo recepcionando a família, falando que o nome do resort vinha do carro esportivo e não daquela flor, ao mesmo tempo que era elogiado por toda a sua elegância, e ele compartilhando que vir trabalhar ali foi o que precisava, pois como estava sóbrio pretendia começar uma nova vida limpa. Em seguida somos levados até o quarto em que eles iriam ficar, com a Lois rapidamente percebendo aquela pintura na parede, e o Brian revelando que ela era de um artista local, retratando a lenda de um marido acima do peso que ignorava a esposa, mas que por conta disso acabou sendo desvivido por ela, e terminou ficando com o melhor amigo dele que coincidentemente era piloto. Enquanto isso Quagmire só queria conhecer o seu quarto, pois estava precisando soltar um barro desde que chegaram, e a Lois ficava bastante animada por estar em uma viagem romântica. Porém, ao revelar que gostaria de fazer umas coisas com ele no exato momento, Peter por outro lado estava mais interessado em abrir as cortinas com o controle, e no fim revelava que precisaria de 20 minutos para as marcas de suas meias sumirem. Enquanto isso na piscina do resort, Stewie comentava com Brian que apesar de nunca fazer aquilo, ele gostaria que um funcionário do local fosse demitido imediatamente, mesmo sabendo que o rapaz tinha 3 filhos para cuidar, e o Stewie voltando a reforçar que nunca fazia aquilo, ao mesmo tempo que comentava sobre aquela sua vestimenta diferenciada, pois se tratava de uma persona que adotava quando saía de férias. Em seguida Stewie acaba trocando umas palavras com o Bruce, e rapidamente era simpatizado pelos 3 depois de falar umas coisas, inclusive revelava que era intolerante a glúten mas só pelo drama. Já em outro lugar do resort, Meg comentava com o Chris que a idade para beber nas Bermudas era só 18, e por isso ela gostaria de comprar uma garrafa de rum para ficar totalmente bêbada. Enquanto Chris revelava que ficava triste vendo ela sentir a necessidade de se exibir para o irmão. Durante isso eles vão até aquela loja, e o Chris logo percebe que precisaria de qualquer maneira levar essa camisa, pois segundo as leis da escola, camisa de férias como aquela também significava status. No entanto, os dois rapidamente desistem da compra quando descobrem o preço, pois até mesmo para comprar nada na loja eles teriam que pagar. Enquanto isso em outro local, Lois e Quagmire estavam bastante animados para visitar um farol icônico. Por outro lado Peter até chegou a cochilar no volante devido ao desinteresse no assunto, mas logo percebia uma placa de melhor torta de queijo do mundo, fazendo Peter sem nem hesitar visitar o local para degustar da sobremesa, e com a Lois não acreditando que aquela placa fosse verdadeira. Mas também como não iria deixar ele arruinar mais uma viagem, Lois decidiu então chamar o Quagmire para irem no farol sozinhos. Em seguida Peter chegou a se deparar com uma outra pintura daquele artista, e se aquela primeira do hotel já não estava na cara, essa daqui resolveu extrapolar todos os níveis até adivinhando o futuro. Muito boa tarde, senhor. Gostaria de ver Desculpe, eu sou americano, então tenho medo de falar com qualquer pessoa da ilha que não trabalhe no resort. E então de volta no hotel luxuoso, Stewie pedia um serviço de despertar em seu quarto, mesmo sabendo que todos tinham um despertador no bolso. E também reclamava do serviço de quarto do hotel, falando da pequena variedade de frutas que Brian havia escolhido. E no fim voltava a reclamar da vista do seu quarto que não estava para o mar. Em seguida Brian questionava o Peter como estavam suas férias, e também comentava sobre as postagens que Lois havia feito no Instagram com o Quagmire, questionando seu amigo se aquilo não lhe incomodava. No entanto Peter não estava nem um pouco preocupado com aquilo, pois ter um idiota para sair com sua mulher para lugares chatos que não queria ir, e ficar no hotel comendo aquela torta era tudo que gostaria para suas férias. Mais tarde naquele restaurante do hotel, os dois aparentavam estar bem próximos depois da visita ao farol, com a Lois até chegando a falar uma coisa bastante suspeita sobre aquele farol em miniatura. É um enfeite que eu comprei na loja de presentes do farol. Ai, adoro coisas pequenas que me lembram coisas grandes que eu já vi.
Mas enquanto Peter só estava interessado no seu milkshake com álcool, Quagmire chegou a se oferecer para ir junto da Lois trocarem de roupa. Ao mesmo tempo que Peter voltava a ser questionado sobre aquela situação, com Joe percebendo que aquela animação do Quagmire não era comum. Já em outra mesa do restaurante, Stewie adotava até que muito bem aquela sua persona de férias, pois tratava o Brian da pior forma possível na frente de todos ali, o que logo chamava a atenção do Bruce e dos amigos, com Stewie até chegando a ser chamado para se juntar a eles no iate, pois pretendiam navegar até um vulcão chamado de Cabeça Roxa, falando que eles primeiro iriam começar na base subindo até o topo, mas deviam tomar cuidado pois a Cabeça Roxa ativaria a qualquer momento. Durante isso Peter acabou se juntando à conversa depois do que ouviu, ao mesmo tempo que Joe também chegava ali o avisando de algo, pois percebeu que Lois e Quagmire estavam demorando bastante, e então quando Peter resolveu ir enfim dar uma olhada, mas acabou se surpreendendo com o que viu no quarto, pois teria que limpar sozinho toda aquela bagunça. E então no dia seguinte, Chris percebia um garoto vestindo aquela mesma camiseta da loja, e voltava a ficar com muita vontade de comprá-la mesmo não podendo, com a Meg falando que sabia de um jeito de conseguirem o que tanto queriam, porém se tratava deles irem até a loja e pegarem ilegalmente. Durante isso, enquanto Meg ainda não sabia como fazer aquilo, Chris aconselhava que eles fossem até os provadores com seus itens, e arrumassem alguma forma de saírem do local como se nada tivesse acontecido. No entanto, Chris acaba tomando uma decisão errada no momento de nervosismo. Enquanto isso naquele iate, Stewie chegava no local mas queria ser ajudado igual a uma dama, e logo descobre que eles fariam um sacrifício assim que pisassem no vulcão, com ele percebendo que foi apenas por conta daquilo que foram tão gentis, sem contar que ele também era o único virgem daquele barco. Não. Não ligo se você encontrou Jesus. O que aconteceu antes ainda conta. Já de volta no resort, Brian estava furioso com o que Meg e Chris haviam feito, mas enquanto Chris só queria ter um status na escola, Meg, além de ter roubado a bebida, também pegou 2 placas, pois com os nomes escritos nelas queria transformar em seu nome. De volta no quarto do Peter, enquanto ele ainda estava triste por seu último pedaço de torta ter sido devorado, Peter também chegou a imaginar o que eles dois haviam feito no quarto, e terminava chorando ao ver aquele possível envolvimento entre os dois. Enquanto isso, em outro lugar, Brian recebia uma ligação do executivo do hotel de camisa bordada e colarinho aberto, e logo descobria que as reclamações da persona do Stewie haviam ido longe demais, o que acaba fazendo ele ter que inventar uma desculpa para ir resolvê-las. Porém, ao ter se deparado com a garrafa de rum que Meg havia pego, Brian logo quebrou a promessa de começar uma nova vida limpa. Enquanto isso, no vulcão de Cabeça Roxa, Stewie, ainda preocupado com o sacrifício que eles iriam fazer, resolveu ligar para o Brian após ter recuperado o sinal de celular. Porém, o cachorro logo revelou que não iria lhe ajudar depois do que fez, o que acaba fazendo Stewie ficar apavorado temendo que aquele fosse o seu fim. Enquanto isso, de volta no hotel, Peter, ainda desconfiado, questionava o que eles haviam feito, porém o Joe é que respondia achando que a pergunta fosse para ele, até que Peter enfim revela que sabia o que eles haviam feito, pois Quagmire havia comido o pedaço de torta com a sua esposa ainda por cima, com a Lois revelando que eles haviam comido mesmo a torta, porém como chegaram a se sentirem culpados por estarem fazendo aquilo, eles então acabaram jogando o resto da torta no mar aberto. Uau, esse é tipo o melhor cheesecake do mundo. É, eu vi a placa. Em seguida, ela, além de se desculpar pelo que chegou a fazer, também fala que ficou chateada ao ver seu marido dando mais atenção para aquela torta do que para ela, com o Peter logo se desculpando por ter arruinado a sua viagem romântica, e eles agora poderiam passar o dia todo indo em vários lugares chatos e sem graça. Já de volta naquele vulcão, Stewie descobria que finalmente havia chegado o momento, e logo foi aconselhado que fosse até a borda do vulcão de Cabeça Roxa, com ele chegando a falar com Rupert antes de ir jogar no Vasco, porém logo descobria que eles só vieram até ali para tirar uma foto, e o tal sacrifício que haviam falado antes se referia a eles postarem uma foto nas redes sociais sem Photoshop, porém logo se deparavam com um comentário negativo sobre a mesma. E já no iate, quando eles voltavam para o hotel, enquanto o namorado do Bruce falava sobre não ter nenhum carboidrato no barco, mas descobria que esse tempo todo vinha ingerindo esse macronutriente, ele também acabou tendo que pular na água para pegar o seu chapéu, mas durante isso acaba sendo brutalmente abocanhado por um tubarão, resultando com aquela cena trágica com as suas 2 metades boiando. Momentos depois, em um aeroporto, chegamos enfim a descobrir o motivo da família estar chorando no começo do episódio, e também do porquê o caixão ser tão pequeno, pois em cada um deles estavam as metades do corpo do falecido. E durante isso também descobrimos o real motivo do ataque daqueles tubarões, pois eles acabaram sendo atraídos por aquele pedaço de torta, ao mesmo tempo que Bruce falava que não conseguiria se recuperar daquilo, porém logo mudava de expressão quando seu amigo se ofereceu para voltar para casa com ele. Ai, gente, eu não sei se eu vou me recuperar. Eu posso voltar com você. Ai, gente, que comece a cura! E no fim, mesmo com todas aquelas desavenças que tiveram, Brian e Stewie logo voltavam a ser grandes amigos.